Boa noite, pessoal. Como ele falou, eu sou a Natasha, eu sou R1 da Pediatria. Comecei a residência esse ano, embora eu tenha me formado já há mais de um ano, que eu trabalhei um ano na Marinha. Mas vim aqui hoje à noite para falar para vocês, na verdade, um pouco a respeito da minha experiência, como foi, e principalmente como que isso influenciou a minha pequena vida depois de formado. Certo? Então, eu comecei, na verdade, roubando esses slides que foram feitos pelo Jason Diet. Quem de vocês for para Harvard vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele trabalha no escritório da Harvard Brasil, na Avenida Paulista. E, na verdade, esse slide foi, acho que uma das primeiras formas que a gente começou a se organizar em 2008, porque a gente não tinha nenhum tipo de apoio financeiro naquela época, certo? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente organizou meio que para pedir ajuda, né, para pedir o patrocínio do pessoal. E uma das coisas que a gente apresentou era qual a oportunidade que a gente tinha, né? E acho que é isso que vocês querem saber, para decidir se vale a pena ou não fazer o intercâmbio. E, para isso, eu gosto muito dessa carta, acho que não vai ficar legível para vocês. Mas essa foi a carta convite do professor Godleski, que ele mandou para cada um de nós em 2008, dizendo um pouquinho a respeito do que a gente teria que fazer. Então, a primeira coisa que ele disse, meio óbvio, que a gente estava indo para o intercâmbio de pesquisa. E que a gente seria... E, na verdade, uma das coisas muito interessantes dessa carta, que ele diz aqui, é que cada um teria que usar habilidades que tinha. E isso foi uma coisa que aconteceu muito lá. A gente era um grupo heterogêneo de 7 pessoas que vieram de backgrounds muito diferentes. E foi muito interessante como cada um pôde achar o seu papel. Né? O cara que sabia mais de computador ficou lá manipulando principalmente dados de estatística. Eu que gosto de mandar, fiquei coordenando o tempo e dando ordens, né? Então, acho que cada um conseguiu se encaixar dentro do seu perfil. Outra coisa interessante dessa carta, se vocês quiserem eu disponibilizo depois para vocês, é que fala que, além do treinamento, uma das coisas que estava disponível lá era a oportunidade de frequentar palestras, né, o que eles chamam de Grand Rounds, que são o equivalente a reuniões de departamento que a gente tem aqui no nosso hospital. Dentro do programa do professor Godleski, vocês vão ter que frequentar algumas palestras específicas, mas mais do que isso, lá, vocês têm todos os hospitais afiliados à Harvard, que são muitos, e você tem toda a programação deles no site da Harvard Medical School, e você, com seu crachá, independente de qual instituição for, independente de qual laboratório vocês forem, vocês podem frequentar essas palestras e podem começar aí direcionando o que vocês tiverem curiosidade de ver, assim, é como você ter um crachá da faculdade. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar, sei lá, na reunião da psiquiatria, na reunião da pediatria, vocês têm livre acesso por todos os departamentos. E isso foi uma coisa que eu achei bem interessante e que eu aproveitei na intensidade que eu consegui. Então, uma das coisas que a gente apresentou também foram os obstáculos que a gente tinha e que, em alguns casos, eles eram principalmente financeiros. Eu não estou aqui para falar disso hoje, então vou deixar para o pessoal que vai falar do financeiro ou que já falou, não sei. Mas eu acho que o que eu vim dizer para vocês é o que esperar desse intercâmbio, né? Que é a resposta que vocês querem. Então, exatamente isso que eu posso dizer que vocês podem esperar. Nada. Ou qualquer coisa, é uma folha em branco, assim, se você quiser usar esse ano para desenvolver muita pesquisa, você pode ir lá e fazer muita pesquisa. Se você quiser usar esse ano para ir atrás de outras coisas, você pode ir atrás de outras coisas, de qualquer coisa. Eu fui vinculada ao programa do professor Godleski e eu acabei seguindo outros rumos. Eu também fiz pesquisa em urologia, eu também fiz um estágio de 2 meses no departamento de radiologia do Children's Hospital, que rádio era na época o que eu queria, né? E talvez, eu não sei se teve alguma coisa a ver direto, mas dentro do Children's eu fiquei lá em 2009, foi o primeiro grande contato que eu tive com pediatria e hoje acabou que eu faço residência de pediatria, né? Mas vamos lá, eu vou dizer para vocês um pouquinho a respeito do meu ano. Meu ano foi um ano de muito trabalho, né? Então, eu tive a oportunidade de apresentar em 3 congressos diferentes, no Congresso Americano de Urologia, no Congresso Americano de Pediatria e no Congresso da região de New England, né, que eles chamam, de Urologia também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, eu me envolvi em simpósios da Harvard que não tinham nada a ver com a minha área, tudo isso por grupos de e-mail que você adquire lá, tem um aviso na parede, e você olha, quer participar de tal congresso, entre em contato com fulana. Por exemplo, essa foto do canto
foi quando eu apresentei um palestrante num congresso de biologia celular. Não tinha nada a ver com nada do que eu estava fazendo por lá. Então, aqui, o professor Miguel, né? Acho que vocês devem conhecê-lo, o professor Verrier. E aqui são diferentes congressos, professor Godleski e professor Verrier. E essa é a Angela Franceschi, que era uma Child Life Specialist com quem eu trabalhei lá nesse período. Desse congresso, continuando, né? Não é só trabalho, acho que não é só isso e nem é esse o objetivo também que seja. Então, eu também me diverti com certeza. Essa foto com o pessoal da Santa Casa que estava lá, vocês vão conhecer outros estudantes que estão indo por outros programas. Foto de Chicago, eu pude passear um pouco. Isso aqui foi o Congresso Americano de Pediatria. Para quem for, já deve saber que o Congresso Americano de Pediatria é um congresso que é gratuito para todos os estudantes. Então, foi legal porque eu apresentei e todos os meus colegas foram prestigiar. E esse daqui, quem não souber quem é, por favor, vai fazer pesquisa. Um jogo da Harvard contra Yale, Thanksgiving na casa dos Godleski, Boston Ballet, Orquestra Sinfônica de Chicago. Então, acho que, assim, mais do que tudo, também dá para se divertir, né? Dá para aproveitar bem o seu ano. É uma experiência cultural muito interessante. E um pouquinho mais especificamente sobre o que eu vim falar para vocês. Muda alguma coisa depois de formado? Eu acho que aí a gente entra na mesma coisa, do que você espera do seu ano. Pode mudar ou pode não mudar. Particularmente para mim, mudou tudo. Eu publiquei nessa revistinha, né? Uma revistinha de nada. Esse foi o trabalho que foi a menina nos meus olhos no ano. E, sabe, é uma satisfação enorme. Eu acho que, lógico, o sucesso do trabalho de vocês não vai ser medido assim, né? Não só assim, mas com certeza é um dos objetivos que vocês têm é de enriquecer o currículo de vocês e eu acho que dá para enriquecer bastante, assim. Eu também fiz outra coisa que não teve muito a ver, que foi realizar as provas, os STEPs. Eu não sei se todos vocês sabem, mas para você trabalhar fora, para você ser reconhecido como médico nos Estados Unidos, independente de você ser um estudante internacional ou um estudante americano, você tem que prestar a prova não, uma série de provas. É o Step 1, Step 1, 2 e o terceiro, que é o final. O terceiro você já presta durante a residência, mas para você se inscrever, para fazer um programa de residência fora, você tem que ter feito pelo menos as 3 provas, que é uma primeira teórica, de cadeiras básicas, que é um saco, é biomol, bioquímica, genética, assim você vai fundo. Essa prova eu prestei no final do ano de 2009. A segunda prova é uma prova mais de fisiopato do que de qualquer coisa. Eu acabei prestando ano passado, junto com a terceira prova, que é a prática. Uma vez que você fez as 3 provas e passou, parabéns, você tem seu diploma de médico, você é reconhecido, você pode se inscrever num programa de residência lá. E, né, não é que nem os residentes daqui, porque a nossa experiência que a gente tem com o residente aqui é que muitas vezes o residente que vem de fora, ele é meio que tratado como um café com leite, ele não faz nada. Lá não, a partir do momento que você tem esse diploma, se você for fazer sua residência, se você for fazer o seu fellow fora, você é um deles. Você fez a mesma prova, passou pelo mesmo processo seletivo, você tem que o processo seletivo é um pouco diferente, né? Você se cadastra num banco de dados lá, submete seu currículo, manda suas cartas de recomendação, mas você se submete como qualquer pessoa. E acho que essa foi uma das grandes coisas que, assim, não sei o quanto eu vou aproveitar disso. Quando eu comecei a participar desse processo, eu queria fazer rádio era um fellow de 1 ano. Agora eu estou fazendo pediatria, que os fellows têm no mínimo 2 anos. Então, eu não sei se é uma coisa que eu vou aproveitar, mas acho que foi uma coisa que eu fiz para mim, um projeto individual, que eu queria fazer isso, eu continuei. E é uma coisa que eu acho que vale muito a pena, acho que te diferencia como profissional. Do mais, o que muda depois de formado? Essa foto, ela não é de 2009, essa foto é desse ano, é de 2013. Então, eu posso dizer que não só eu fui e gostei, como eu voltei. Esse ano, eu fui lá e fiz na verdade, um observership, porque eu ia prestar essa prova prática, né? Eu não me sentia muito confortável em chegar lá para falar inglês e fazer uma prova prática em inglês depois de 2 anos sem viver, praticando muito de vez em quando. E também é uma coisa que é super legal. Durante a maior parte das residências de vocês, né, quem vai ficar e vai fazer residência aqui, que eu acredito que seja a maioria, vocês vão ter
um estágio optativo. Esse estágio optativo vocês podem fazer em qualquer parte do mundo, né? Então, acho que mais do que tudo, vocês têm que usar esse tempo e abrir as portas. Porque se você for lá, fizer um trabalho legal, vocês vão ter a chance de voltar. E foi o que eu acabei fazendo esse ano. Então, antes de começar a residência, eu voltei, passei 1 mês e meio lá, nesse observership, aí não tinha nada a ver com pesquisa, fiquei lá só na clínica mesmo, observando, para eu me sentir em condições adequadas de fazer a prova. E assim, eu recomendo muito, foi uma experiência super positiva para mim, eu não estaria aqui se fosse diferente disso. Acho que vocês podem aproveitar. Uma das coisas que eu posso dizer, né, já tendo passado pelo processo do internato, que às vezes quem quer ir ou está no processo de decidir se vai ou não, tem muito medo da panela. Eu tive uma experiência super positiva com a minha panela no internato. E eu posso dizer que, assim, realmente isso não deve ser um limitante. Acho que tanto vai ter gente do ano de vocês que vai passar pelos 2 estágios do internato e, infelizmente, vai ter uma experiência negativa com quem vocês pensam e com quem vocês confiam, com quem vocês acham que seria o internato perfeito, como vai ter gente que vai ter uma experiência super positiva fazendo panela com pessoas que vocês não esperariam fazer. Mas era só isso que eu tinha para falar, foi meio rapidinho. Eu estou aberta a qualquer pergunta e quem quiser conversar comigo depois, pode entrar em contato comigo pelo Facebook, a Natasha Silva Sandi, por e-mail. As meninas têm o meu e-mail. Eu também estou organizando com o pessoal para conversar a respeito da prova. Como eu acabei de fazer a última prova, eu fiz agora em janeiro, eu acabei de ter o resultado. O pessoal que é mais curioso em relação à prova dos STEPs, eu me sinto bem à vontade para conversar a respeito disso. Estava querendo marcar um dia para eu não ficar repetindo o mesmo discurso várias vezes. Posso conversar sobre STEP 1, STEP 2, prova prática, de uma vez só. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado e que não tenha sido muito rápido.